E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Bom, o nosso material de hoje é um pouquinho sobre as questões do ego, novamente. Só que hoje eu trouxe para vocês os mecanismos de defesa. Eu acredito que a gente comentou, que a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Vocês receberam algum material, mas eu não tinha, né, abordado, pontuado de uma maneira mais incisiva, tá? Alguns pontos, algumas questões. E agora que vocês estão próximos a apresentar o trabalho, já estão fazendo os envios dos materiais formatados, certo? É importante estar entrando nesse ponto, porque aí a gente consegue dar sequência, consegue dar andamento para o momento posterior da disciplina. Tá joia? Espero que os trabalhos estejam. A apresentação dos trabalhos, né, esteja correndo tudo em ordem, esteja correndo tudo bem. O material que vocês apresentaram até agora tem sido muito legal, tem sido muito bacana. O retorno também, assim, a dedicação, né, com que vocês fizeram, né, construíram esse trabalho, ficou muito legal. Não sei bem com relação à divisão interna do grupo, não quis interferir em praticamente nada, mas eu achei muito legal os feedbacks, né, os diversos feedbacks que vocês foram fornecendo e que por conta disso, né, graças a isso, né, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla, uma visão muito melhor, tá, do próprio trabalho, do próprio resultado, tá, do esforço de vocês, tá bem? Então, assim, eu separei aqui hoje, tá, para a gente falar um pouquinho sobre os mecanismos de defesa e, assim, no que consiste, tá? Antes de eu entrar e comentar sobre isso, o que consiste essencialmente esse mecanismo de defesa? Quando a gente fala do ego, a gente sempre tem que levar em consideração que trata muito da formação da própria personalidade. Então, tudo aquilo que atinge, tá, na estrutura da sua mente, na estrutura da sua constituição como pessoa, tá, como consciência, como vamos colocar também como formação, tá, de toda a sua história, toda a sua trajetória, tá, e você tem alguns agentes, alguns atores ali, tá, que fazem parte do seu ego, tá, fazem parte do seu eu, certo? E assim, da mesma maneira que biologicamente, tá, nós temos mecanismos de defesa, nós temos barreiras de defesa e que funcionam às vezes, outras vezes não funcionam tão bem, outras vezes atrapalham mais do que ajudam, tá? Nós temos também nossos mecanismos de defesa, nós temos nossos meios, tá, de proteger a nossa personalidade. Existe sempre, né, aquela forma, existe sempre aquela figura, né, que você se apresenta para as pessoas, né, existe sempre aquela maneira, aquela forma que você acredita que você seja, né, e existe o seu eu verdadeiro, né? Então, assim, são todos recursos, são todos meios, né, de sobreviver em sociedade, são todas maneiras, né, de você também conseguir integrar e conseguir levar uma vida, tá, dentro ali de uma estrutura, do seu próprio planejamento, aos seus moldes, tá certo? E sempre assim, sempre focado, tá? Isso é sempre muito levado em consideração quando a gente trata do convívio em sociedade, tá bem? Então, assim, ó, eu vou comentar as mais importantes, as mais fundamentais aqui. Então, assim, com relação a mecanismos de defesa, nós temos a repressão. A repressão é um tipo de mecanismo que o próprio ego, tá? A própria estrutura da sua personalidade procura reprimir, tá? Ele procura, vamos dizer assim, que tenta esconder, tenta varrer a sujeira ali para baixo do tapete. Vamos supor, a pessoa passa por uma situação altamente estressante, tem uma memória, né, de um evento ali altamente traumático,
né? E que assim, o que é reprimido, né? É reprimido, ou seja uma lembrança, seja um afeto, seja, né, algo, tá, que é incompatível, tá, com a continuidade da, do raciocínio, com a continuidade da, vamos dizer assim, que a continuidade da ordem estrutural que a pessoa conhece, tá? Às vezes um afeto, às vezes um elemento, uma memória reprimida, ela pode vir à tona caso, vamos dizer assim, a estrutura do ego tenha condições de emocionalmente lidar com aquilo, tenha condições de, assim, vamos dizer que superar, tá? Superar, entre aspas, esse evento. Eu digo superar entre aspas porque assim envolve toda uma mudança de postura, tá? Envolve toda uma mudança de perspectiva. Nós estamos em constante mudança, né? Agora, algumas mudanças elas podem ser um pouco mais lentas, algumas mudanças elas podem ser um pouco mais graduais e eventualmente podem não mudar o suficiente para que haja uma correta ali, para que haja uma adequada recuperação dessa memória reprimida, desse elemento emocional reprimido. Então, são conceitos que costumam andar junto ali, justamente com a questão de estrutura emocional capaz de lidar com o evento, certo? Isso com relação à repressão. A negação, tá? A negação talvez é um dos mais primários assim que tenha, talvez seja um dos mais um dos elementos assim mais fundamentais no início de um processo de defesa, né? Que a negação ok, isso não existe, isso não é real, isso é uma mentira, né? Ou então teoriza, né? Daí a gente já parte para outro. Mas o primeiro reflexo da negação é não aceita a realidade, né? Não acredita, né, no que está acontecendo. É como aqueles memes no Instagram, né? Eu só acredito vendo, e eu vendo não acredito. Né? Então, assim, é a negativa total. Não é racionalizar, não é estruturar, isso é outra coisa também de mecanismo de defesa. Mas a negação é o mais primário. A negação é você olha, né, e ok, não existe nada disso. Né? Ok, isso aqui é tudo invenção, ou então eu estou enxergando coisa errada, não é o que eu estou vendo. Né? Isso é um processo de negação. É o não aceitar. É o não aceitar sequer a existência do que está acontecendo. Isso é um processo de negação. O deslocamento, tá? O deslocamento, no caso, ele vai fazer o quê? Esse é bilhete de loteria? Esse não é, Nenê. Era uma atividade antiga. Não é bilhete de loteria, não. Então, ó, participação especial do Tiaguinho. Então, assim, um deslocamento, ele vai fazer o quê? Ele consiste em transferência de um impulso para outro alvo, considerado menos ameaçador. Então, assim, o que é o deslocar, né? De repente, o seu problema vamos supor, o problema seja um exemplo assim que eu me lembro agora, tem um quadrinho, né, que a sequência das tirinhas é mais ou menos assim. Você tem o sujeito, ele toma uma bronca do chefe dele, né, e tomando essa bronca do chefe, ele acaba chegando na casa, tal, e aí ao invés de discutir, ao invés de responder o chefe, ele chega e chuta o cachorro, né? É um princípio de deslocamento, é um princípio de você
é que você pega uma situação que, ok, a raiva está direcionada para esse ponto, mas aqui eu não vou mexer. Então eu pego toda essa raiva e transfiro para um outro ponto que eu sei que eu vou sair vencedor, que eu sei que eu vou sair por cima. Isso é um princípio de deslocamento. E ali se sente bem, ali se sente ótimo, mesmo não sendo a coisa certa a se fazer, mas não é o que é certo que está sendo procurado. Procura fazer, na verdade, aquilo que seja para descarregar a raiva. E isso nem sempre envolve a questão do que é certo ou do que é errado. Certo? Outra coisa também, nós temos a questão da compensação. A compensação é super famoso, Compensação é um mecanismo de defesa bastante famoso. Compensação, a gente tem o quê? A gente vai ter, por exemplo, um processo de ansiedade, muita ansiedade. Como que a gente vai compensar essa ansiedade? Como que a gente vai compensar esse vazio, que é gerado quando tem ansiedade? Muita gente pega e vai comer alguma coisa. A gente pega e vai comprar refrigerante, comprar batata frita, compra, sei lá, alguma coisa aí que queira comer. E come pra caramba para suprir um outro processo que está incompleto, que está inadequado. Então compensa. Você tem uma falha, algo não funciona muito bem. Então você pega outro processo, faz ele funcionar muito bem, para trazer um bem-estar. Tá? Tem que lembrar que a proposta disso tudo é a questão de trazer um bem-estar para o ego. Então, assim, se o ego, no caso, está falhando em conseguir um retorno, não consegue uma resposta satisfatória, de repente num trabalho, numa situação qualquer, o que se procura fazer? Vai se procurar substituir essa sensação de vazio, essa ansiedade gerada por aquele momento, por um outro fator, que é tido como compensatório. Ok, eu não tenho o prazer que eu queria aqui, mas eu vou triplicar o prazer nesse outro ponto da balança, para ver se eu consigo equilibrar. Como todo mecanismo compensatório, inclusive nos biológicos, isso pode funcionar bem no começo, mas se você leva as últimas consequências, acaba sendo um desastre. Tem que ser algo dosado. É altamente, assim, isso tudo que eu estou dizendo, gente, são respostas, tá, que são consideradas razoáveis, são respostas saudáveis porque preservam a integridade do ego, vai preservar a estrutura da sua própria personalidade. Fora da casca que a gente coloca, fora dessa casca assim, que a gente vende para as pessoas, e esse elemento que a gente projeta que a gente existe o nosso eu verdadeiro, que nada tem a ver com nenhuma dessas duas situações. E é ali, que é a questão que precisa ser protegido. E essa proteção é exercida por todos esses mecanismos de defesa. Tá certo? Então, assim, é saudável, é aceitável na medida em que não interfere na rotina, na medida em que não interfere no dia a dia. Tá? Então é muito importante lembrar disso, tá? Tem mais alguns da lista aqui, mas eu acho legal frisar isso o máximo de vezes possível, tá? A formação reativa, tá? Formação reativa, o que seria uma formação reativa? A formação reativa é aquela pessoa que ela tem uma conduta social altamente voltada para um lado, que é justamente como uma resposta ao posicionamento que ela tem. É contraditório dentro de si. Tá? É como, por exemplo, assim, uma pessoa que ela tem uma conduta, vamos supor, ela possui uma determinada conduta, tá? Ela, sei lá, ela fuma, bebe pra caramba, é da bagunça, mas assim,
quando entra no assunto, quando entra para conversar, ela é altamente moralista. Tá? Ela é da bagunça no ambiente dela, mas quando vai falar, tá? Quando é para opinar e achar o que é certo, o certo para ela é nada daquilo que ela mesma faz. Isso é uma formação reativa. Tá? Isso a gente vê em inúmeros exemplos, né? De a pessoa ela tem uma determinada opinião, ela tem um determinado comportamento, tá? Dentro da casa, por exemplo, né? E na rua ela tem uma opinião totalmente diferente, é totalmente contrária, parece outra pessoa. Tá? Pessoas que são às vezes muito agressivas dentro da casa, mas fora da casa é um discurso totalmente diferente. Tá? É uma forma de formação reativa. Tá? É uma das inúmeras maneiras. A projeção. Bom, a projeção aí é bem conhecida, bem famosa, né? A projeção, no caso, ela vai ser o quê? A projeção é aquele elemento que, ok, eu tenho um determinado, né? Eu tenho um determinado problema, certo? Mas esse problema não é meu, ele é seu. É algo do tipo, olha, eu sou muito ansioso, né? Mas eu não admito que eu seja ansioso. Logo, ansioso é você, né? Eu não sou ansioso. A minha vida é perfeita, intocável, irreparável, né? O problema existe em você, não em mim. Então, a projeção tudo bem, eu não consigo, por exemplo, eu não consigo ter um diálogo tal, porque eu não consigo me expressar muito bem. Não é esse o problema. Para o ego, o problema é que são as outras pessoas que não se expressam bem comigo. Né? Você coloca os seus defeitos, as suas limitações em cima de outras pessoas. O problema é com elas, não é com você. Isso é a projeção. Tá certo? Isolamento. Isolamento, ele é um pouquinho mais, acho que é um pouquinho mais chatinho de explicar, mas vamos tentar. O isolamento é da seguinte forma: você tem uma memória, você tem uma lembrança ou um afeto, e o que o ego faz? O ego tenta separar essa lembrança de forma a retirar todas as emoções que existem nela. Né? É como se fosse secando, como se fosse desnutrindo, tá? Essa lembrança, esse evento, tá? Essa situação, e retira todas as emoções, todo o afeto que existe ali, até que ela fique uma lembrança sem nenhum tipo de emoção associada. É como se fosse uma lembrança que é mais um dado, é mais uma informação do que uma lembrança. Né? É como se alguma coisa que fosse irrelevante, tá? Virasse de repente um pote de maionese. Não me traz nada isso aqui. Né? É algo isolado, é algo que já não significa nada. Só que é algo que é gradualmente desidratado, emocionalmente desidratado. Acho que é uma palavra melhor. A anulação, né, que é uma forma... A anulação, ela é muito parecida com a compensação, mas assim, ela traz um elemento importante, que assim, você busca exatamente substituir, né? Você quer anular, você quer colocar no lugar mesmo, tá? Não é a questão assim, olha, eu tenho uma ansiedade e vou compensar, né, com outro processo que alivie minha ansiedade. Não. O que se busca fazer na anulação é justamente um comportamento substituir a emoção que outro comportamento provoca. Tá? É uma opinião, é uma conduta substituírem uma outra situação. É entrar no lugar mesmo. Tá? Não é
não é adequar, não é alinhar uma forma de pensar, tá? Ele é diferente de forma sutil da compensação. A introjeção, ela já vai trazer... A introjeção é algo que funciona diferente da projeção, é o contrário da projeção. A introjeção é aquela pessoa que todos os elementos que ocorrem em volta, tá, são com ela, né? A introjeção é assim: você tem uma determinada situação, aquela situação X diz respeito a ela, né? Por mais que faça algo do tipo, olha, isso não tem nada a ver com a sua vida, né? Mas não, isso diz respeito a ela, aconteceu por causa dela, isso só foi possível por causa dela, né? Toda essa... De repente, aconteceu uma tragédia e isso aconteceu porque ela deixou de fazer algo ou ela fez algo, ela tem a ver com a situação. Tudo o que ocorre, tá, de defeitos, tudo o que ocorre de problemas são com ela, né, sempre. Isso é um bombardeio, tá? Isso acaba sendo um bombardeio para o ego. É um mecanismo de defesa que ele busca muito a questão da socialização, né? Olha, o defeito é meu, não é seu. Só que isso se repete de uma forma constante, recorrente, e busca, na verdade, assim, é uma tentativa de integrar, né, em um ambiente, integrar no âmbito social, tá certo? Uma tentativa de aproximação, vamos colocar assim, tá? A gente tem a regressão é bastante conhecido, né, bastante famoso, aí talvez vocês já tenham ouvido falar. A regressão é quando você tem o retorno do ego, da estrutura do ego, para algum elemento anterior da maturidade atual. Então isso acontece muito. Um exemplo aí bem tranquilo aí que dá pra gente usar é quando tem uma criança, vai nascer o irmão dele, né? E a criança volta a chupar chupeta, né? Ou então volta a usar fralda, né? Ele não usa mais fralda, mas é um processo de regressão, né? Volta a falar como um bebê. É um processo fisiológico de regressão, é uma forma de defesa do ego. Tem todas as justificativas ali, de acordo com o cenário, de acordo com a questão, mas assim, a regressão ela diz respeito a isso, tá? É um retorno a um momento, a uma fase do ego, tá? Que ali a estrutura da personalidade julga, né? Assim, dentro do que se preza como sobrevivência. Ok, eu preciso fazer isso para poder ficar inteiro, para poder ficar legal, tá? A gente tem também a fixação, tá? A fixação, ela é um pouquinho sutil também na diferença com a regressão. É assim, a regressão você já tem um ponto estabelecido e volta. A fixação, a pessoa, a criança, ela não sai daquele ponto. Então ela passa o período que era esperado de progressão, de evolução da personalidade, e por alguma razão ela fixa o ponto ali e leva um pouquinho mais de tempo para sair dessa fase de desenvolvimento, tá? Ela não regride, a questão ela não está progredindo, não é uma regressão, ela não está progredindo, tá? É essa a diferença, tá joia, pessoal? A gente tem a sublimação, tá? Sublimação é assim, a sublimação é um tipo de mecanismo de defesa que a pessoa ela usa alguma habilidade, alguma forma de conduta, algum tipo de, vamos dizer assim, de comportamento que normalmente seria inadequado, tá? Mas ali
naquela circunstância em que ela usa, tá? Geralmente no trabalho, é altamente aceito. Tá? Um exemplo aí, o que seria um exemplo bem bacana? Alguém que, vamos supor, uma pessoa que ela goste, né, ela sinta de repente algum prazer em cortar, né, usar uma faca para cortar, e ok, eu não vou matar ninguém, eu não vou cortar ninguém, mas aí invisto aí numa carreira para ser cirurgião, porque puxa, isso é muito legal, né? É um mecanismo, né? É um mecanismo assim que adapta um sentimento de prazer para algo socialmente aceitável, né? Assim como de repente outras situações, né? Você tem o uso, né, de algo que, se fosse fora desse contexto, né, a mesma propriedade de cortar alguém, né, seria um crime, né, seria um assassinato, né, mas o ato, né, eu estou discutindo assim aqui só essa questão, o ato, né, colocar a faca na pele e abrir, né, usar a lâmina, toda essa questão, toda essa descrição que existe, tá? Ela é transferida, né? Ela é utilizada dentro de um contexto controlado, né? E que a pessoa pode agir, pode atuar socialmente absolutamente aceito, né? E a gente tem às vezes elementos, né, que a pessoa nem sabe, assim, né? Não é algo totalmente consciente, né? Às vezes ela vai se descobrindo e pode ou não, né, tomar ciência disso também, tá? E aí a gente tem a supressão, que é diferente da repressão. A gente tem a supressão é a questão voluntária, você sabe o que você quer esquecer, você sabe o que você quer bloquear, tá? E aí você, dada a intensidade, tá, que isso provoca no seu corpo, que isso provoca na sua personalidade, aquela memória, aquele afeto acaba desaparecendo. Você varre, você empurra para o seu subconsciente. Você esquece porque você quer esquecer aquilo te traz, né? Não é algo que dá a sensação de ter sido apagado, não é isso. É algo que você quis esquecer. E aí, por último, tá? A gente vai ter a identificação. A identificação, gente, é um mecanismo de defesa que serve muito assim para você, é aquela coisa de você se espelhar em alguém, tá? A identificação é aquela coisa, opa, peraí, eu vou cortar o cabelo igual fulano, né? Eu vou me vestir igual tal pessoa, né? É aquela coisa de você se identificar com alguém e fortalece as perspectivas do seu ego, né, da sua personalidade, porque você acredita que fazendo igual àquela pessoa, né, você vai se tornar parecido com ela nos aspectos que você acredita serem positivos. Tá? Essa identificação também é um mecanismo de defesa do ego, né, e bastante importante, bastante utilizado aí, e muitas vezes a gente usa sem nem perceber direito, né? E, bom, gente, dos mecanismos de defesa, tá, os fundamentais foram esses, tá joia? Eu vou mandar o material por escrito para vocês, para facilitar a leitura, para ter o suporte por escrito. Se der tempo ainda hoje, mando um material em áudio também, então a gente complementa aí logo mais, tá joia? E, bom, por hoje, né, por enquanto, é só isso, tá? De material novo é só isso. E até mais, pessoal. Falou aí!